Mas voltando com o professor Vitélio, professor, esses últimos anos de conflito já deixaram muito claro para a gente que quando a gente olha para o poderio militar, poderio do Irã, de certa forma, a gente não está olhando só para o Irã, a gente também está olhando para aqueles proxies, né, para aquele eixo da resistência, como Israel chama, que são os Houthis lá no Iêmen, o Hezbollah no Líbano, o Hamas em Gaza. Esses grupos estão enfraquecidos, isso até foi um motivo particularmente especial para Israel ter lançado um ataque nesse momento. Ao mesmo tempo, o Irã não tem conseguido acertar tantos alvos em Israel. O poder destrutivo tem sido muito menor em relação ao contrário, né? Em relação a Israel contra o Irã. A pergunta que eu queria fazer para o senhor é a seguinte: a gente corre o risco de ver esses grupos agora atuando, quer dizer, se adicionando às forças oficiais do Irã para atacar Israel? A gente corre o risco de ver, vamos dizer assim, eles ressuscitando? Claro que eles não estão mortos, mas surgindo de novo? Olha, Diego, é uma pergunta ampla, vou aproveitar para juntar com a questão dos aviões de reabastecimento. Essa é uma guerra travada à distância, né? Como você bem pontuou, alguns alvos estão a 2.000 quilômetros de distância do oponente. E esses grupos financiados pelo Irã, então os Houthis no Iêmen, que chegaram a usar mísseis balísticos contra Israel, que foram interceptados pelo sistema Arrow-3, que é a defesa antiaérea de Israel, que intercepta mísseis, inclusive em camadas superiores da atmosfera. Esses grupos, né, então o Hezbollah usou muitos foguetes, alegadamente teria mísseis também para atacar Israel, usou drones, inclusive um drone do Hezbollah chegou a uma residência do Netanyahu, o Hamas, a Jihad Islâmica, esses grupos todos receberam armamento do Irã, tá? Então, quando a gente tem a notícia do avião de reabastecimento sendo alvejado por Israel, isso é relevante pela seguinte razão: Israel está atacando o Irã com seus caças, com o F-35, que é um caça de quinta geração, ele tem tecnologia stealth, ele é invisível ao radar, com os F-16 e com os F-15. Os F-15 são os aviões que Israel usa para lançar bombas anti-bunker, do tipo GBU-72, por exemplo, que tem 30 metros de perfuração e pode alvejar partes do programa nuclear do Irã, mas não todo o programa nuclear, porque tem instalações como Fordow, por exemplo, que está enterrada a 90 metros de profundidade debaixo de uma montanha. Então Israel teria que lançar muitos desses ou colocar forças especiais para destruir essas instalações nucleares. Então veja só, enquanto Israel ataca com aeronaves, o Irã ataca com mísseis, porque a força aérea do Irã é muito inferior à de Israel. O Irã tem caças Sukhoi Su-24, tem caças F-14, são caças antigos de uma época em que o Irã tinha ainda relações com os Estados Unidos, era um aliado dos Estados Unidos antes da Revolução de 79. O Irã não consegue fazer ataques diretos com suas aeronaves no espaço aéreo de Israel, ao contrário do que Israel faz. Eu vou finalizar só dizendo que existem 3 níveis na guerra aérea, 3 níveis de domínio aéreo. O primeiro é a paridade aérea, Diego, quando os dois lados estão mais ou menos iguais no espaço aéreo, os dois lados negam o uso do espaço aéreo para o outro simultaneamente, as aeronaves estão no ar. O segundo é superioridade aérea, quando um lado está um tanto melhor do que o outro. E o último nível é de supremacia aérea, quando um lado consegue controlar completamente o espaço aéreo do outro. Nesse momento, Israel tem a supremacia aérea sobre o Irã. Israel usa seus caças livremente sobre o território do Irã. Isso porque destruiu o sistema de defesa antiaérea do Irã no final do ano passado, quando bombardeou o Irã, e agora, mais recentemente, inclusive usando forças do Mossad com drones para destruir o que restou da defesa antiaérea. Então, Israel tem uma vantagem no domínio do espaço nesse momento, Diego. Professor, queria pegar aqui, recuperando uma informação que a gente trouxe mais cedo também, de um porta-voz do exército israelense, falando o seguinte: olha, a meta da operação no Irã não é fazer uma mudança de regime. A meta é remover as capacidades que o Irã tem de nos aniquilar.
Queria pegar essa afirmação e levar para o senhor, para a gente pensar um pouco mais do ponto de vista político também, sobre o que o conflito pode provocar de mudanças em relação à política no Irã e como é que é a percepção que o senhor nos traz da população sobre isso. Há uma parcela da população que é possível dizer que esteja alinhada a Israel? Qual é a posição majoritária da população hoje em relação ao regime político iraniano? Pois é, Isabel, eu vi essa declaração e aí lembrei do Netanyahu se dirigindo diretamente à população do Irã, inclusive falando em persa, dizendo para a população: olha, a gente está limpando o caminho para vocês. Porque o regime dos ayatolás chega ao poder em 1979 e é uma ditadura teocrática, de fato, já está aí há 46 anos. O regime ele não é bem visto pela maioria da população do Irã. Nós sabemos disso por eventos bem concretos. Quando aquela jovem Mahsa Amini, por exemplo, uma jovem iraniana que foi morta a pauladas pela polícia de repressão do Irã porque ela tinha um pouquinho do cabelo para fora do véu. Isso comoveu o mundo inteiro, a forma como as mulheres são tratadas no Irã. E comoveu também as pessoas dentro do Irã, que foram às ruas, às milhares, protestar. E aí a polícia matou mais 500 protestantes. Veja só, Isabel. 500 pessoas que foram protestar porque uma jovem tinha sido morta a pauladas porque tinha um pouco do cabelo para fora do véu. Então a insatisfação da população com o regime ela é grande, não só por conta disso, mas também por conta da economia iraniana, que vai muito mal há muito tempo, das escolhas que o Irã fez que levaram às sanções. É o segundo país mais sancionado do mundo, tem mais de 5.000 sanções, só fica atrás da Rússia, que é o país mais sancionado da história, por ter invadido a Ucrânia, tem mais de 24.000 sanções. Agora, por outro lado, isso não significa que a população do Irã é favorável a Israel, né? Inclusive porque durante muito tempo houve uma propaganda anti-Israel dentro do Irã. O Irã não era um inimigo de Israel, o Irã foi um dos primeiros países a reconhecer o Estado de Israel, que foi criado oficialmente em 1948. Durante décadas, o Irã era um aliado de Israel e dos Estados Unidos, mas aí em 79, quando ocorre a Revolução Islâmica, os ayatolás chegam ao poder, primeiro o Khomeini e agora o Khamenei, e aí eles passam a chamar Israel de pequeno Satã e os Estados Unidos de grande Satã. Eles veem os dois como inimigos do Irã. Então, veja, só para terminar a resposta, o fato da população não simpatizar com Israel não significa que a população simpatize com o regime. Nós vimos pessoas comemorando em Teherã quando o Irã consegue alvejar partes de Israel, mas isso não significa também que elas gostem do regime ditatorial dos ayatolás, Isabel. Professor, eu vou aproveitar minha pergunta agora para também dar uma informação que chega agora da nossa redação sobre uma declaração do presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, dizendo o seguinte, que os Estados Unidos, isso acabou de chegar pela nossa redação, que os Estados Unidos, segundo o Irã, têm um papel direto nessa operação israelense. A minha pergunta é a seguinte, claro, a gente não tem tropas americanas atuando nisso, a gente não tem aviões, de fato, enviados da Força Aérea Americana atuando nessa operação. O quão direto é esse envolvimento americano nessa operação? É claro que isso aconteceu com a anuência dos americanos, sabiam que essa operação começaria naquele dia, mas não houve ali um envio diretamente usado um envio de algum material militar usado diretamente para essa operação. O quão direto a gente pode classificar esse envolvimento americano? Olha, Diego, essa é uma declaração que pode arrastar os Estados Unidos para dentro da guerra em forma de ataque contra o Irã, porque até aqui os Estados Unidos têm atuado para defender Israel dos mísseis lançados pelo Irã. Não é só de agora, no ano passado os Estados Unidos já fizeram isso. O que acontece é que os Estados Unidos são o maior apoiador de Israel na história. E por ano tem repassado a Israel 3,8 bilhões de dólares desde o governo Obama, mas ao longo da história especula-se que já tenha transferido mais de 400 bilhões de dólares, tanto financeiramente quanto em armamentos para Israel. Inclusive o sistema de defesa antiaérea de Israel, o Domo de Ferro, o sistema TAAD,
são sistemas dos Estados Unidos. O sistema Arrow foi desenvolvido com avanços do sistema Patriot dos Estados Unidos. Então, veja, não há dúvida de que há um apoio dos Estados Unidos a Israel. Inclusive as aeronaves que Israel usa, o F-35, o F-16, o F-15, essas aeronaves, na atualização de software delas, é possível saber onde elas estão. Então, os Estados Unidos sabiam a localização das aeronaves de Israel. Inclusive, esvaziaram suas embaixadas e consulados na véspera dos ataques por conta disso. Os mísseis que Israel usa, as bombas, a GBU-72, por exemplo, que é essa bomba que eu citei há pouco de perfuração, ela pesa 2.300 quilos e vai nos F-15. Elas são de fabricação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos só não repassaram a GBU-57, que é uma bomba que pesa 13.600 quilos e pode penetrar 61 metros de profundidade para Israel, porque essa GBU-57 precisa ser lançada de bombardeiros pesados que Israel não tem, como o B-2 Spirit, por exemplo, que só os Estados Unidos têm. Se não fosse por isso, Israel teria essa também. Então, quando o Irã faz essa declaração, a declaração do Pezeshkian, é perigoso para o Irã, porque se já está difícil enfrentar Israel nesse momento, que tem supremacia aérea sobre o território iraniano, imagina se os Estados Unidos entrarem diretamente nesse conflito, como o presidente Trump tem ameaçado, Diego.